publicidade preconceituosa, publicidade que explora o medo, que explora a deficiência de julgamento das pessoas vulneráveis. Temos, por exemplo, também a publicidade que de alguma maneira viola normas ambientais. Todas essas formas publicitárias não necessariamente levam o consumidor a erro, mas constituem um verdadeiro abuso. E ao constituir um verdadeiro abuso, vão de encontro com a finalidade do CDC. Vão de encontro à política nacional das relações de consumo, prevista lá no artigo 4º. Muito bem. Além da oferta e do tema da publicidade, dentro do pacote das práticas comerciais, o CDC ele elenca as chamadas práticas comerciais abusivas. Vejam, as práticas comerciais abusivas são práticas que devem ser condenadas. São práticas que vão de encontro à ética do mercado de consumo, como é o caso da venda casada, por exemplo, que de alguma maneira o consumidor ele fica preso a um produto ou um serviço que ele deseja e preso a um outro que ele nunca quis. Para evitar esse tipo de conduta que prejudique o consumidor ou que o coloque em uma posição complicada, que catalise a sua vulnerabilidade, o CDC vai o quê? Afastar, sancionando essas condutas. Muito bem. E, finalmente, ao lado de todo o tema das práticas contratuais, ao lado de todo o estímulo para que o mercado de consumo se desenvolva, ao lado de todas as técnicas que os fornecedores usam para estimular o consumidor a comprar produtos e serviços, o CDC também vai cuidar do instrumento que é o resultado desse estímulo, o contrato. Não existe uma única pessoa na sociedade que passe um dia ou passe uma semana sem contratar. Viver é contratar, consumir é contratar. E é por essa razão que o Código de Defesa do Consumidor ele possui diversas disposições sobre o tema. O CDC, ele, muito embora tenha poucos dispositivos, os dispositivos têm uma tamanha amplitude que permitem que eles sejam utilizados as mais variadas situações. Regras gerais sobre contratação são lá estabelecidas, mas dois temas ganham destaque. Quais são esses dois temas? O tema do contrato de adesão e, finalmente, as chamadas cláusulas abusivas. Muito bem, começando pelo primeiro, contrato de adesão. O que ele significa? Como o próprio nome sugere, contrato de adesão é aquele fixado, é aquele cujo conteúdo é determinado unilateralmente por uma pessoa. Nesse caso, o próprio fornecedor. Então, o consumidor não pode discutir o contrato? Ele até pode discutir o contrato, mas o conteúdo, o núcleo essencial, é pré-definido pelo fornecedor. No contrato de adesão, o consumidor perde sensivelmente a sua capacidade negocial. Capacidade negocial aqui vista sob o prisma da liberdade. Isso quer dizer o quê? Eu não posso definir o conteúdo do contrato da forma que eu quero. Eu não tenho essa flexibilidade. As cláusulas são essas. Ou você concorda, ou você concorda. E se você não concordar, bom, então você não vai contratar. Então, o traço marcante da adesividade é justamente esse, a unilateralidade, a imposição por uma das partes, pelo menos do conteúdo essencial. Ao lado desta forma, aí uma forma mais privada, existem contratos de adesão que nascem em razão do poder regulamentar do Estado, como é o caso dos planos de saúde. Existe uma lei que trata exclusivamente desta temática. É um contrato de adesão? É, mas nesse caso fixado pelo próprio texto da lei. E, finalmente, ao lado do tema do contrato de adesão, que nós acabamos de discutir, o CDC cuida das chamadas cláusulas abusivas. Cuidado! Cláusula abusiva e prática comercial abusiva não se confundem. Muitas vezes, uma prática abusiva pode gerar uma contratação abusiva
e, consequentemente, uma cláusula contratual abusiva. Mas não são conceitos ou não são institutos que se confundem. As cláusulas abusivas, pelo texto do CDC, elas são nulas de pleno direito. Essas cláusulas foram elencadas no artigo 51. Mas lembre-se, o artigo 51 não é um dispositivo que nos traz um rol taxativo. Muito pelo contrário, o 51 nos apresenta um rol meramente exemplificativo. Outros diplomas, assim como algumas portarias, assim como outras leis, podem apresentar hipóteses de cláusulas contratuais abusivas. Muito bem, mas qual é o efeito dessas cláusulas contratuais abusivas? O efeito delas é a nulidade da cláusula, a nulidade de pleno direito da cláusula. Mas existe um pequeno detalhe que gera uma enorme confusão na aplicação prática dessa matéria, na aplicação prática desse instituto. As cláusulas abusivas, muito embora sejam nulas de pleno direito, elas necessariamente devem ser arguídas pelo interessado. O STJ não reconhece a nulidade de ofício. Ou seja, por mais que se trate de um tema que tenha como efeito a nulidade, eu não poderia jamais fazer o quê? Eu não poderia jamais esperar que o magistrado fosse, por si só, ele reconhecer de ofício. Se a parte não arguir, isso fica praticamente impossível. Tudo bem? Esses dois temas, as cláusulas abusivas e o contrato de adesão, são os dois eixos centrais da proteção contratual. Mas o CDC não para por aí. Outros temas vão ser discutidos, outros temas vão ser disciplinados pelo CDC. Por exemplo, algo que está muito na moda diz respeito à contratação fora do estabelecimento comercial. Todas as vezes que o consumidor contrata fora do estabelecimento, de uma maneira geral, ele fica ainda mais vulnerável. Graças a quê? Graças à publicidade, como nós vimos, que de alguma maneira sempre vai estimular, vai catalisar o interesse do consumidor. E aí vem toda a discussão. Você entra num site, na internet, olha, por exemplo, a foto de um livro. E a foto sempre é uma coisa bonita, uma coisa interessante. Eles colocam de uma maneira que o volume do livro pareça maior, parece um livro muito mais bonito, muito mais atrativo, e você, naquele seu impulso, naquele seu desejo, acaba comprando. Mas em momento algum você, de fato, viu o livro. Em momento algum você teve contato com o produto. Para evitar uma distorção ainda maior, o que faz o CDC? O CDC permite a desistência do contrato. Eu posso me arrepender do contrato. Mas o que é isso? O arrependimento permite ao consumidor simplesmente falar: eu não quero mais. Eu contratei, eu sei, mas está aqui de volta o seu produto e, por favor, me devolva o meu dinheiro. E aí que está o ponto central dessa discussão. O exercício do direito de arrependimento garante ao consumidor o direito da restituição integral das quantias pagas, atualizada monetariamente. Nada, absolutamente nada, pode ser retido. Ou seja, não poderia aplicar uma multa pela desistência do consumidor nesta situação. Então, cuidado. Eventualmente você que comprou pela internet, comprou por telefone, chegou o produto na sua casa e você não gostou. Você tem o direito de devolver esse produto. Você tem o direito de se arrepender. Trata-se de algo previsto expressamente no CDC, lá no seu artigo 49. Qualquer tentativa, qualquer cláusula ou qualquer prática comercial que iniba ou dificulte o exercício do direito de arrependimento é visto como uma prática comercial abusiva, é visto como uma cláusula contratual abusiva. Não é possível. Obviamente, as maiores discussões que acabam surgindo dizem respeito às contratações pela net, especialmente de serviço. Mas a jurisprudência do STJ é consolidada nesse sentido, garantindo ao consumidor a proteção desse direito.
E para acabar, pessoal, o que vocês devem lembrar? Que o CDC